Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença de todos, presença dos nossos alunos, convidados, presença dos nossos professores, o nosso professor Marcelo Botelho, Ricardo Azevedo, professor Cláudio. Tem mais algum professor? Às vezes eu esqueço. Claro, a nossa professora Edivalda, né, que eu vou apresentá-la. Então, em nome do Diálogos da Comunidade, do PPGCC, da FEA Ribeirão, é uma alegria receber a professora Edivalda Araújo Leal. A professora Edivalda, a Edivalda é professora associada da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, é doutora e atua na formação em Ciências Contábeis desde 2009. Atualmente, ela também é diretora científica da Ampicont, Associação Nacional da Pós-Graduação, dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Agradecemos por compartilhar o seu conhecimento conosco hoje. Professora Edivalda, a palavra é sua. Muito obrigada. Está ligado? Ligou. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria, em nome do professor Ricardo Menezes, agradecer o convite do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEARP. Agradecer também aqui a presença dos meus colegas, né? Professor Ricardo Azevedo, professor Marcelo Botelho, professor Cláudio. E contar para vocês que eu sou aluna aqui também. Eu estou fazendo o meu pós-doutorado aqui no programa de pós da FEARP, o meu supervisor, o professor Cláudio Miranda. Então, eu estou aqui desenvolvendo uma pesquisa. Então, como vocês, alguns aqui presentes, também sou aluna. Então, para mim é uma honra conversar com vocês essa noite. Gostaria só de comentar um pouquinho o porquê desse tema, a escolha desse tema. Eu tenho atuado na minha linha de pesquisa já há alguns anos, só não vou falar a quantidade de anos, viu, pessoal? Senão logo vocês vão descobrir a minha idade. Mas eu tenho trabalhado com a educação contábil. E dentro dessa temática de educação contábil, um dos focos tem sido o desenvolvimento de competências do profissional contábil, mas também competências ligadas aos docentes na área de contabilidade. E considerando essas pesquisas, nós temos trabalhado temáticas bem relevantes relacionadas a desempenho acadêmico, perfil do profissional atuando no mercado, fatores motivacionais dos estudantes que estão na educação contábil. Então, para mim, trabalhar essa linha de pesquisa foi de grande aprendizado e que contribuiu muito para a minha atuação como professora. Antes de iniciar, eu esqueci de fazer um agradecimento especial. Não sei se vocês viram, nós tivemos aqui uma música, né, do Fernando. Muito obrigada, Fernando, pela sua abertura aqui musical no nosso Diálogos com a Comunidade. Muito obrigada, viu, Fernando? Bom, vamos então iniciar a nossa conversa. Eu trouxe aqui 2 perguntas para que vocês possam refletir e no final nós vamos retomar, tá? A IA substituirá o contador? Ou quais competências serão exigidas dos profissionais contábeis ou dos profissionais que estão atuando na área de negócios? Então, essas 2 perguntas para nos auxiliar a refletir um pouquinho sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que é a adoção de tecnologias, né, principalmente a IA, num ambiente em que o contador está inserido, que os profissionais contábeis estão inseridos, ou os profissionais da área do mercado. Nesse contexto, nós precisamos refletir um pouquinho sobre o cenário atual em que nós temos hoje
no ambiente organizacional e que tem promovido a transformação na atuação, principalmente aqui, né, que é o nosso objetivo, conversar mais especificamente na profissão contábil. Nós temos automação, temos análise de dados, temos big data, relatórios integrados, né, ESG, práticas de sustentabilidade, mudanças regulatórias. Como que nós podemos trazer todas essas transformações para um ambiente em que o profissional contábil precisa se formar e se capacitar? Então, isso chama a nossa atenção principalmente porque quando nós falamos de automação, hoje nós temos um grande volume de informações, temos informações que são tratadas de formas separadas no contexto organizacional por tipo de negócio, e ainda temos análise de dados que depende de uma análise crítica do profissional. Isso não é mais naquele contexto em que o contador ele era levado a tratar de obrigações tributárias ou de registrar informações que estavam vinculadas ao dia a dia de um ambiente empresarial. O que mudou? Nós temos mudanças? Temos grandes mudanças, e esse contexto ele traz para nós algumas reflexões. Quando nós falamos de práticas de sustentabilidade, hoje nós temos as normas internacionais de sustentabilidade. Como que o contador vai atuar nesse contexto sem conhecer que informações ele precisa divulgar? Que tipos de relatório, como que ele vai juntar e integrar as informações financeiras com informações ambientais, com informações sociais e de governança? Então, tudo isso mostra para nós que nós temos desafios esses que não apenas acessar informações, mas buscar utilizar essas informações com um olhar mais detalhado e uma análise mais crítica para focar no processo decisorial. E esse processo decisorial não quer dizer que o contador já não trabalhava com informações, porque desde que nós ingressamos na graduação, diz para nós que o objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis e confiáveis para os diversos usuários da informação contábil. Vocês já ouviram isso, não já? Então, quando nós falamos, né, de fornecer informações úteis e confiáveis, nós já trabalhamos com as informações. O que mudou nesse contexto? As informações hoje elas são mais rápidas, né? São mais dinâmicas, num volume maior, e aí para tudo isso nós precisamos ter temos desafios maiores. Bom, será que a IA, a tecnologia, ela já chegou na contabilidade? Eu trouxe um exemplo simples aqui para vocês, que nós temos relatos, né, das grandes empresas de auditoria, e essas empresas de auditoria elas já estão atuando com a IA de uma forma bem prática. Como que elas fazem isso, né? Olha, elas precisam analisar ali milhares de informações, fazer conciliações, detectar riscos, verificar inconsistências, gerar relatórios automatizados, apoiar auditorias constantes, contínuas, e tudo isso elas estão utilizando as IAs, né, para que possam beneficiar ou dinamizar suas tarefas. Antes, o que nós víamos na atuação da auditoria? Eles trabalhavam com amostragens. Hoje, com a IA, eles conseguem trabalhar com 100% de análise dos documentos, ou das transações, né, ou o que eles têm ali no papel de trabalho deles. Então, o que nós vamos perceber aqui? Que a IA, ela está auxiliando, né, ou a tecnologia, algoritmos ali, está auxiliando em tarefas automatizadas ou que estão ali operacionalizadas no nosso ambiente de atuação. Isso auxilia de alguma forma? Claro, nós não podemos dizer que não auxilia. Nesse contexto, nós temos diversas tarefas no ambiente contábil que são automatizadas e que com o apoio da IA.
Nós podemos utilizar a IA para capturar documentos no sentido de como, eu tenho informações em notas fiscais, em recibos, em contratos, que já estão no meu sistema organizacional. Como que eu vou fazer então? Eu vou capturar isso de uma forma muito mais dinâmica do que gerar lançamentos. Eu posso também gerar lançamentos automáticos quando eu tenho um plano de contas dinâmico com um sistema de informação ligado a algum tipo de IA, alguma tecnologia avançada, que vai fazer isso para mim também em nível automático. Conciliações bancárias, conciliações de relatórios, contas a pagar e a receber, que eram tarefas do dia a dia de um profissional contábil e que hoje já se consegue fazer ou atuar com o apoio da IA. A detecção, né, de anomalias, riscos, que é onde nós estamos tendo divergências. Isso é feito nas conciliações, são feitas nos lançamentos contábeis e tudo muito dinâmico. E os relatórios hoje automatizados, né? Eles também são feitos numa forma de comunicação mais direta, de uma flexibilidade em tempo real. Tudo isso com o apoio da tecnologia. Né? Então, percebam que o ambiente ele mudou. E aí, nesse contexto, com certeza, o perfil do profissional contábil também será requerido de uma outra forma. Então, precisamos pensar, né? Porque a velocidade das informações, o tipo de informações que nós vamos necessitar para um processo de análise crítica e tomada de decisão, ele vai estar ali no nosso ambiente de atuação, mas como eu vou juntar e trabalhar isso de uma forma que eu possa gerar valor para a organização no qual eu estou inserida. Então, é nesse contexto que nós percebemos essa automatização. Antes, nós tínhamos o profissional contábil que gastava ali um tempo considerável em classificar documentos, em conciliar bancas, em lançar informações, conciliar contas, lançar informações, organizar planilhas. Mas isso, com os softwares hoje ou com a tecnologia, nós temos aí alguns benefícios, como eu comentei com vocês, né? De importar notas, classificações contábeis, as inconsistências, e isso tudo de uma forma preditiva, com o propósito de quê? De gerar benefícios para um melhor desempenho empresarial. Tá? Então, esse é o foco. O que mudou? Como que nós temos o profissional contábil nesse momento? Como está a atuação, né, do profissional contábil mais especificamente, ou daquele que gera a informação, né, ou gestor? Bom, esse profissional, ele agora tem um diferencial, que é trabalhar com todo aquele contexto que eu comentei com vocês, mas no sentido de julgar, de interpretar. E isso tudo com impacto que está desde a interpretação no contexto dos impactos do negócio. Olha, como que eu vou interpretar? Eu tenho que analisar cenários diversos e isso eu tenho que propor como que isso vai gerar um impacto para o negócio em que eu estou atuando, para o setor que eu estou atuando. Então, como que eu faço isso? Olha, as informações estão aqui, mas eu tenho que julgar e interpretar. Essa análise de riscos e criar oportunidades, ela está da análise do profissional que vai propor. Se eu tenho uma informação e dessa informação eu consigo gerar oportunidades para a tomada de decisão, isso faz com que o julgamento ou o impacto do que eu estou gerando traga resultados positivos para o desempenho da organização. Aqui, eu coloquei uma atuação com a ética, com o julgamento, com a responsabilidade. Por quê? Porque aumenta a responsabilidade do profissional que está hoje atuando com a velocidade e as diversas informações que são disponibilizadas no ambiente organizacional para a atuação do profissional contábil, né? E aí essa questão ética, do julgamento, da responsabilidade, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, mas ela traz para nós uma responsabilidade maior do perfil do profissional que está sendo formado ou que está sendo capacitado.
porque ele agora deixa uma parte operacional e ele vai depender de competências, e essas competências vão ser desenvolvidas, ou habilidades que nós temos, que são requeridas em determinados momentos da tomada de decisão. Tem aqui também as decisões estratégicas, né? Quando que o profissional contábil é chamado para decisões estratégicas? Aí agora ele vai participar de decisões de reuniões gerenciais, onde ele vai interpretar as informações e trazer para que possa ser usada no sentido de melhor desempenho. Geração de indicadores de desempenho, geração de relatórios integrados que muitas vezes não era utilizado pelas organizações, e ainda propor soluções que vão ser ali utilizadas no sentido de antecipar cenários e que possam, claro, né, promover ali a geração de novas ideias para melhor desempenho organizacional, né? Porque quando nós falamos de desempenho organizacional, nós estamos falando de sustentabilidade do negócio. E a geração de valor, ela é medida no propósito de quanto eu tenho, né, de resultado quanto ao meu desempenho organizacional. Então, tudo isso vai ser analisado agora por meio da decisão, da estratégia, da geração de valor. Conseguem começar a perceber aqui a diferença de um profissional que atuava como operacional e que agora ele precisa atuar mais no lado estratégico, de julgamento, de tomada de decisão. Então, isso gera um impacto. Bom, para nós atuarmos nesse ambiente de profissional contábil estratégico, geração de valor, de desempenho, aí nós precisamos analisar como nós podemos nos tornar um profissional realmente competente. E aí essas competências, nós temos diversas competências que nós podemos desenvolver. Nesse cenário, eu trouxe para vocês a teoria das competências. Ai, professor, você vai falar da teoria? Não tem como fugir à teoria. A teoria das competências, ela foi desenvolvida num propósito de mostrar para nós que nós temos que mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Vocês já devem ter visto falar do chá. O chá é isso, conhecimentos, habilidades e atitudes. Só que essa mobilização desses 3 eixos é que vai formar as competências. Então, alguns estudiosos que trouxeram a teoria das competências, né, como Perrenot, Loterf, Sarafian, o que eles falaram para nós? Olha, quando se vai desenvolver competências, nós precisamos fazer uma integração entre o saber e o fazer, que é o agir. Eu preciso ter um julgamento contextualizado do ambiente no qual eu vou atuar. E eu preciso também ter uma autonomia profissional que só acontece se eu tiver conhecimento de determinado assunto. Aí entra a parte técnica que nós temos que ter. E a responsabilidade ética, ela entra nesse momento em que nós estamos trabalhando com os pilares das competências? Sim. E por que os cenários em que eu vou desenvolver essas competências, ele é tão dinâmico? Porque, ao mesmo tempo que você desenvolve uma determinada competência, se o cenário mudar, você precisa atualizar aquela competência ou habilidade ou conhecimento que você estiver ali adquirindo. Então, tudo isso está relacionado a que você pensar assim, bom, conhecimento, né? Saber o porquê, o que é. Habilidade, como eu faço isso? E as atitudes, como eu faço acontecer? Se nós conseguirmos unir esses pilares, nós vamos conseguir chegar nas competências que nós precisamos desenvolver como profissionais. E nesse sentido, nós vamos ter que mobilizar onde nós estamos inseridos, que é o contexto real. Esse contexto hoje real da nossa atuação como profissional, ele mudou, né? E ele tem requerido de nós
competências digitais, competências tecnológicas, mas não quer dizer que nós não tenhamos que ter o conhecimento, que é aquilo que nós precisamos ter como base. Bom, eu só trouxe separadinho aqui para que vocês possam entender desses 3 teóricos, qual foi a diferença quando eles abordaram a teoria das competências. Perrenot, ele fala assim, competência é a capacidade de mobilizar recursos para enfrentar situações inéditas. Então, ele traz 2 coisas para nós. Eu preciso mobilizar recursos, porque eu vou ter situações em que elas não são esperadas e eu preciso agir. E aí, o diferencial é que nós não podemos estar apenas pensando no conhecimento que eu já tenho acumulado. Eu preciso buscar novos conhecimentos. Então, eu tenho que estar num ambiente muito dinâmico. E aí, eu preciso mobilizar os saberes, e nesses saberes eu vou conseguir resolver os problemas ou executar o que eu estou mobilizando de recursos. Quando nós fomos para Voltaire, ele fala o seguinte, olha, o foco dele é em agir. Competência, para mim, é agir com responsabilidade. Quando ele fala agir com responsabilidade, ele está integrando o que é de mobilização de recursos, que é de gerar conhecimentos, e combinando com as habilidades de fazer. Né? De fazer o quê? De fazer a mobilização dos recursos se tornarem ação. Então, não adianta eu buscar conhecimento, mobilizar recursos, que é a minha formação, né, como profissional, mas não colocar em prática. Concordam? Então, isso vai caminhar para o saber agir. E aí nós chegamos no Zarafian, que ele comenta assim, olha, para mim, competência só funciona se ela estiver associada com iniciativa, autonomia, responsabilidade e atuação direta em ambiente totalmente dinâmico. Aí ele traz aqui para nós nesse momento que o profissional ele não pode ficar, vamos se dizer, parado no tempo. Não, ele precisa ter iniciativa. E para ele gerar iniciativa, ele vai buscar a mobilização de conhecimento, de recurso, ele vai agir, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma autonomia. Então, quando nós buscamos esses 3 teóricos que trazem para nós o que significa competências, trazendo para o ambiente em que nós estamos hoje inseridos, que é esse ambiente mais dinâmico, nós vamos conseguir perceber que essas competências, elas vão fazer com que o profissional participe ativamente, que ele tenha uma reflexão crítica, que ele consiga se posicionar e que ele ainda tenha um impacto na responsabilidade social de qualquer um de nós como profissionais, né? Principalmente nós profissionais na área contábil. Então, esse desenvolvimento de competências, ele vai exigir de nós tudo isso. E aí, nós temos que pensar que os profissionais que estão em formação, eles não vão mais poder só ter a parte técnica. Eles precisam desenvolver outras competências que são os grandes desafios hoje, tanto nossa, né, da universidade, dos docentes, como de vocês que estão aí buscando o mercado de trabalho e que vão ter que continuamente mobilizar os seus saberes para atuarem, né? Aqui tem algumas competências que vão diferenciar a atuação do profissional. Né? Então, primeira delas, né? Que é nós conseguirmos analisar dados, trabalhar com bancos de dados hoje que são bem complexos, dinâmicos, conhecer as ferramentas tecnológicas disponibilizadas. Quando nós falamos de competências digitais, hoje nós já temos alguns estudos que mostram carência nos currículos da formação do profissional hoje nas universidades, que ainda não promovem a formação de competências digitais como está sendo requerido do mercado. E aí, para isso, nós vamos ter que buscar essa formação e esse desenvolvimento de competências digitais de uma forma complementar. Então,
pensem nisso. Olha, como eu posso me aperfeiçoar considerando que a tecnologia está presente na nossa atuação e eu preciso estar ali capacitada para isso, né? Então, é um grande desafio para nós. Quando nós falamos de competências cognitivas, essas estão relacionadas àquelas em que nós precisamos desenvolver para um pensamento crítico, para a capacidade de analisar, de interpretar, de julgar algo. E para que nós possamos ter essas competências cognitivas, nós precisamos trabalhar as nossas habilidades que envolvem outras, né? Então, não é simplesmente habilidades técnicas, eu preciso interpretar o que está sendo apresentado, ou que está sendo informado, ou que está sendo ali apresentado nos relatórios, nos sistemas de informação integrado. E aí a gente chega nas competências humanas, interpessoais. Eu preciso ter competências de comunicação. Hoje, a comunicação dos dados, né? Então, às vezes nós temos dados complexos que precisam se tornar mais compreensíveis. Isso no nível de uma organização, no nível de colaboradores. Como eu vou comunicar os resultados do meu trabalho? Tá? Então, essas competências interpessoais de comunicação, de liderar, hoje, a grande parte das organizações trabalham com projetos, gestão de projetos. E a gestão de projetos, ela envolve equipe. Não tem como não trabalhar em equipe. E a equipe tem líderes, tem pessoas que vão ali acompanhar ou contribuir de alguma forma. E essas competências interpessoais, elas estão presentes. Não tem como nós fugirmos a isso, né? E o trabalho em equipe, principalmente. E tem as competências éticas. Essas competências éticas, elas estão relacionadas ao julgamento meu como profissional, como a minha responsabilidade, seja ambiental, social, de governança, né? E as competências éticas, elas estão sendo requeridas com uma responsabilidade cada vez maior. Daqui a pouquinho a gente tem aqui uma interpretação de um case bem pequenininho, na verdade uma pergunta de um case, em que vocês irão perceber como a questão ética tem um peso muito forte por você ser responsável por a sua atuação como profissional. E essas competências aqui que diferenciam a atuação do profissional contábil, daqui a pouquinho eu comento com vocês, mas eu só quero adiantar, elas já são previstas na educação contábil. Primeiro, elas foram propostas por um órgão internacional responsável pela educação contábil a nível global, né, que é o IFAC, como as IES ali, que são as normativas que propõem quais competências e habilidades os profissionais contábeis devem ser capacitados. E aí vieram as diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis e reforçaram o desenvolvimento dessas competências ao nível da formação dos profissionais. Então, os currículos hoje para a formação dos profissionais na área contábil, eles já vão ter que prever a formação por essas competências. Então, elas são o que vai diferenciar a nossa atuação no mercado, tá ok? Bom, aqui eu só quero reforçar, eu trouxe 5 competências que se relacionam com a atuação do contador e que talvez possa ficar mais nítido para vocês, né? Quando nós falamos de competência na interpretação, que é interpretar ali, compreender o contexto, o cenário. Olha, nós precisamos ter uma leitura crítica de indicadores, nós precisamos analisar o contexto organizacional no qual eu estou inserido, qual o setor que eu estou atuando, qual é o ambiente competitivo, quem são os concorrentes, quem são os nossos clientes, fornecedores. Eu preciso interpretar riscos para analisar oportunidades. Isso tudo está relacionado a interpretar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber questionar, que é aquele momento do julgamento, do pensamento crítico, de não aceitar automaticamente os dados. E esse não aceitar automaticamente os dados, pessoal, é a interpretação
de dados que são fornecidos pela IA, pelos softwares, pela tecnologia, porque ela está presente. Vocês viram que a automação do processo operacional, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas como eu vou questionar esses algoritmos, como são que eu vou analisar esses vieses, como que eu vou trabalhar as minhas decisões com uma supervisão responsável de que aquele dado eu posso confiar? É o nosso papel agora, ok? Decidir, né? Nós vamos deixar a tarefa de executor operacional para trabalhar num papel mais estratégico. Esse é o nosso desafio agora, como profissionais nesse mercado que tem sido cada vez mais exigente, né? E aqui algum exemplo disso olha, eu vou atuar no planejamento tributário, eu vou analisar investimento, eu vou trabalhar com gestão de risco, eu vou trabalhar com sustentabilidade, governança. Tudo isso vai requerer decisões estratégicas. A comunicação, que eu já comentei com vocês, que a complexidade que nós temos hoje dos diversos dados e da rapidez, da velocidade que está sendo gerado, eu preciso tornar isso compreensível para que possa auxiliar no processo decisorial. Apresentação de indicadores, criação desses indicadores, né? Participar de reuniões gerenciais ao nível estratégico e propor ali a comunicação de dados em que possa ser usada para decisões estratégicas, e o agir eticamente, que eu volto aqui e vou sempre reforçar, que é nós usarmos a IA para uma ampliação operacional, mas não substituir a nossa responsabilidade como profissional, porque isso vai ser cobrado. A IA não vai assinar por nós os nossos relatórios, não vai responder juridicamente por nós nas decisões que nós apresentarmos. Ela vai nos auxilia bastante, mas a ética e a responsabilidade, ela está conosco como profissionais que vão utilizar essas informações. Bom, tem dados recentes, um estudo que foi feito pela World Economic Forum de 2023 a 2024, indicou que 40% das tarefas em profissões que são baseadas em informações poderão ser automatizadas ou significativamente transformadas por tecnologias de IA até 2030. 40% é um percentual alto, não é? Então, nós pensamos aqui em tarefas que poderão ser automatizadas. E nós já vimos diversos exemplos que já chegaram na contabilidade. Só que esse mesmo relatório, ele traz e aponta um crescimento na demanda no perfil de profissionais que tenha competências analíticas, pensamento crítico, resolução de problemas complexos e julgamento ético. E isso aqui casa com pesquisas que são realizadas em que você analisa o que está sendo requerido do profissional que está sendo contratado atualmente. Tem a solicitação de conhecimento técnico? Tem. Mas se você listar e analisar o que está sendo requerido, está mais nas competências analíticas, de resolução de problemas, de julgamento, do que o conhecimento técnico. Teve um aluno que fez um estudo agora recente, analisando vagas de empregos que contratam para controller, gestores da área de contabilidade, e as vagas das grandes empresas de recrutamento, porque ele separou para analisar quais os tipos de habilidades e competências estavam sendo requeridas. Pessoal, casa com o que está sendo apontado aqui nessa pesquisa, tá? Então, só para reforçar para vocês que não é que nós vamos perder o profissional contábil, é a transformação do perfil desse profissional. E nós temos que estar atentos a qual é esse perfil e como nós podemos desenvolver essas competências que nós estamos aqui conversando sobre elas, ok? Bom,
E o papel da universidade, né? Nós estamos aqui no ambiente universitário, eu sei que tem alunos aqui ainda de graduação, tem alunos da pós, né? Tem professores, e aí nós precisamos pensar no papel da universidade nesse contexto de desenvolvimento de competências com a tecnologia fazendo parte do nosso dia a dia, né? A tecnologia mais especificamente aqui, né? Os algoritmos, a IA. Pessoal, as universidades, elas vão ter que adotar novas práticas pedagógicas. Quando nós falamos em adotar novas práticas pedagógicas, estão relacionadas aí à aplicação de metodologias ativas, em que o estudante está mais ativamente atuando no seu processo de ensino-aprendizagem. As universidades, os docentes principalmente, eles vão ter que aderir à adoção de IA como uma ferramenta tecnológica para que vocês possam treinar, né? Treinar em como usar com responsabilidade essa tecnologia. Não tem mais como fugir a isso. A formação ela está além da parte técnica. Então, isso é um dos pilares em que as novas práticas pedagógicas vão precisar ser revistas, né? Por que disso? Porque nós percebemos que tem uma mudança no perfil, e essa mudança no perfil, ela é por competências. E aí nós vamos ter que ter competências técnicas, mas nós vamos ter que ter habilidades, vamos ter que ter valores éticos, vamos ter que atuar em contextos interdisciplinares, orientados aí por dados das diversas áreas da organização. Só que nós temos, pessoal, uma barreira e um grande desafio. Se tem desafios para o lado dos estudantes, imagina no olhar dos professores. Os docentes, eles foram formados para atuarem como professores que atuam na área de formação de novos profissionais. Tem conhecimento? Não falta conhecimento. Mas nós temos agora a tecnologia que faz parte dessa atuação do novo profissional. E a formação por competências, vocês viram, precisam de competências digitais, interpessoais, cognitivas, né? Então, o professor, ele vai precisar se atualizar para essas competências tecnológicas. E aí nós já temos pesquisas com grandes barreiras, né? O professor Cláudio mesmo está aqui, depois ele pode contar um pouquinho para vocês. Ele fez uma pesquisa aí, e olha que ele teve uma amostra bem abrangente de professores das diversas áreas. Quantos mesmo, Cláudio? 5.750 professores participaram da pesquisa dele, e ele teve achados ali de percentuais pequenos de professores que se sentem preparados para atuar com a tecnologia, principalmente com a adoção da inteligência artificial, né, dos algoritmos. Então, isso tudo vai ser um grande desafio também para os docentes, para que eles possam contribuir com a formação. Então, percebam que o papel da universidade aqui, ela está no nível institucional, está no nível do estudante, mas também está no nível dos docentes, né? Então, precisará trabalhar de uma forma conjunta. E nós entramos nesse aspecto na educação contábil. Por quê? Porque nós tivemos em 2024 uma formalização das novas diretrizes curriculares para o nosso curso de Ciências Contábeis. E olha, pessoal, que ficou, as diretrizes anteriores do nosso curso eram de 2008. Só foram atualizadas em 2024, e as instituições de ensino estão atualizando seus projetos políticos pedagógicos. Agora, né, ficou aí 2025 para colocar em vigor em 2026. Mas pensem vocês, a diretriz ela está direcionando a formação do contador para o desenvolvimento de competências. É o que nós queremos? Sim. Está de acordo com as normas internacionais de educação? Sim. Mas como colocar em prática o desenvolvimento de competências pensando no currículo que hoje nós temos?
nós vamos ter que atualizar os nossos currículos. Para atualizar os nossos currículos, nós precisamos de práticas pedagógicas novas, nós precisamos de professores com formação para desenvolvimento de novas competências, nós precisamos de formação interdisciplinar. Vocês viram lá competências digitais. Será que nós, com formação de contadores, vamos ter as competências digitais para trabalhar com vocês o desenvolvimento dessas competências, ou vamos precisar de profissionais da computação, precisar de profissionais da área de estatística? Então, percebam que é um currículo multidisciplinar. Então, está sendo um grande desafio para as instituições de ensino fazerem a reformulação dos seus projetos pedagógicos, porque tudo isso vai influenciar na formação do novo profissional, né, do profissional contábil ou do profissional na área de negócios, em que estará ali atuando no mercado. E a formação desse desenvolvimento dessas novas competências, a própria IFAC, ela já trazia as IES, que são normas de educacional, né, educação contábil, que já previa habilidades, competências e atitudes, né? E ali, nesse propósito, o que as diretrizes fizeram? Elas buscaram as normas internacionais de educação, trouxeram para o nosso contexto. Já é um grande passo? Sim, só que nós precisamos colocar em prática na educação, né? Então, estamos aí com esse grande desafio também, mas que trará grandes benefícios para a formação dos novos profissionais na área de ciências contábeis, né? Bom, pensando nisso, né, nessas práticas, novas práticas pedagógicas, só comentando com vocês, porque eu vou fazer aqui uma propaganda, nós tivemos uma atuação, desenvolvemos alguns livros no nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa chama NEPAC, né? É o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Administração e Ciências Contábeis, que nós temos vários projetos de pesquisa com fomento, e um deles está em andamento, que é o desenvolvimento de metodologias ativas com o apoio da IA. E nós desenvolvemos um livro que vai ser lançado agora, no mês de julho, em que nós tivemos a colaboração de mais ou menos 24 autores, com 10 metodologias ativas, com a adoção da IA, para auxiliar, né, o professor como usar uma metodologia ativa com o apoio da IA para o desenvolvimento de competências. E foi muito interessante, porque quando nós começamos a organizar esse livro, né, ele foi organizado pelo professor Gilberto José Miranda, que é um colega do meu grupo de pesquisa, por mim e pela professora Silvia Casanova, da USP São Paulo. E os autores, eles são professores na área de contabilidade, na área de negócios, que estavam trabalhando com alguma metodologia ativa, já com o apoio da IA, e trouxeram um exemplo prático para que o professor pudesse testar na sua aplicação no ambiente de sala de aula. E ali, para vocês terem uma ideia, nós temos roleplay, storytelling, PBL, estudos de caso, gamificação, design thinking. São várias metodologias ativas, mas que são aplicadas com o apoio da IA, né? Inclusive com prompts que os professores podem usar quando eles quiserem usar essas metodologias ativas em sala de aula. Então, o que nós queremos com esse livro? Nós queremos contribuir para a formação pedagógica dos docentes que querem atuar com metodologias ativas e ainda usando a IA. Aqui eu trouxe só para dar alguns exemplos para vocês, bem rápido, do que nós percebemos de como que a IA pode contribuir com o professor no ambiente de sala de aula, na aplicação da metodologia ativa, mas principalmente para contribuir com o desenvolvimento de competência do estudante que vai atuar com a IA no contexto da metodologia. Então, nós temos, por exemplo, uma ampliação de cenários decisórios. Nós temos uma metodologia lá que é uma mesa de negociações.
em que investidores estarão fazendo as negociações e eles precisam analisar cenários diversos. Pessoal, a IA cria cenários e ela cria, inclusive, atores para debater com os investidores numa mesa de negócios. Imagina a quantidade de cenários improvisados ali que poderão ser testados em um ambiente em que nós precisamos tomar uma decisão de melhor investimento. Então, nós temos hoje muitas tecnologias de IA que podem gerar essa simulação. Nós fizemos isso também, porque nesse capítulo eu contribuí no roleplay, que é aquele de troca de papéis, e nós usamos a IA para uma simulação de recursos humanos, contratação de profissional e entrevistas com os profissionais que estavam sendo recrutados. E a IA, ela traz possibilidades de diversas entrevistas de emprego. E aí mudando, inclusive, no sentido de que eu quero testar se aquele profissional ele é útil para atuar numa área do ambiente contábil. O ator ali, né, a IA que vai interagir naquele contexto, ele tem a simulação de perguntas que vão ser requeridas se você estiver numa entrevista de emprego. E ele faz aquela entrevista com uma formação de troca de papéis em que ele faz com que você preveja, olha, eu preciso ter informações sobre isso, que isso vai ser perguntado no meu perfil quando eu estiver sendo entrevistado. Isso gera um desenvolvimento de competências, pessoal? Gera, né? No ambiente de gamificação, o feedback é automático, né? Você trabalha com games, e os games, com a proposta do apoio da IA, ela é muito dinâmica e ela traz soluções imediatas para o ambiente organizacional, né? O professor Vitor Nagal é que desenvolveu esse da gamificação, e ele trouxe vários exemplos de como a IA pode contribuir nessa questão. Então, aqui foi alguns exemplos que eu quis trazer para vocês, que os docentes poderão utilizar as IAs no ambiente do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de competências. Claro que isso, né, pessoal, depende de um planejamento, depende de um uso responsável, e o professor ele vai dando o feedback de forma automática, usando inclusive a IA no processo de avaliação. Tá ok? Então, para que vocês possam perceber que nós já temos aí algumas iniciativas, né, nesse sentido. Bom, aqui eu trouxe para vocês e gostaria que vocês refletissem sobre essa questão aqui. Imaginem que vocês estejam trabalhando em uma empresa que utiliza um sistema de IA que auxilia na identificação de inconsistências fiscais, na parte tributária. E ela sugere ajustes automáticos para reduzir riscos tributários. Então, a IA já está sendo utilizada, ela tem toda uma parte no planejamento tributário, ela faz a conciliação, ela olha normas e ela gera ajustes automáticos. E o algoritmo, ele indicou uma estratégia legal, então não foge da legislação, porém ela é bem agressiva, porque vai reduzir significativamente o imposto a pagar. Então, essa aqui é uma situação em que chegou lá, né, o pessoal da área tributária na contabilidade recebeu ali uma identificação de inconsistência e que está gerando ali uma forma de agressiva de reduzir os seus impostos a pagar. Você, como profissional contábil, olhando o que a IA te entregou, analisou inconsistência, não está fugindo a uma estratégia legal, você implementaria automaticamente a recomendação do sistema? Nós estamos falando aqui de uma implementação automática. Eu estou recebendo da IA, a IA está já sendo implementada na empresa há bastante tempo, ela já está fazendo essa conciliação do planejamento tributário
e ela trouxe um relatório, olha, muda a sua forma de calcular impostos, porque você vai ganhar com isso e você precisa implementar. Automaticamente, o profissional consegue, com confiança, fazer essa implementação? Gera insegurança, não gera? E aí, pessoal, imaginem o que o profissional precisaria fazer no momento. Ó, ele recebeu, a IA está falando para ele, você vai reduzir impostos a pagar, você não foge à legalidade. Mas será que só isso é suficiente para essa decisão? Quem vai assumir a responsabilidade de assinar isso? Quem vai ter que responder por essa decisão aos gestores maiores, ao conselho de administração, ao impacto reputacional da organização? É essa questão que nós vamos precisar dos nossos conhecimentos, habilidades, para nós interpretarmos todos esses fatores aqui. Ó. Quando nós falamos que a estratégia é legal, por que então que ela está gerando um desconforto na decisão? É porque eu não vou confiar nos dados automáticos de somente indicar para mim, mas olha, ele está me dando dados consistentes. Isso é viável? É. Mas eu preciso analisar o impacto disso. O impacto disso na responsabilidade social da empresa, porque hoje as organizações elas não são avaliadas só apenas do lucro. Elas têm que gerar, né, uma responsabilidade social também. Os tributos, eles possuem uma função social. Até que ponto reduzir agressivamente os impostos afeta a responsabilidade social dessa organização? O profissional, ele vai ter que ter uma análise crítica disso aqui. Então, aí começa a colocar nós no papel de que é válido o que eu estou recebendo da IA com relação a ela mostrar vários cenários, mostrar que eu posso reduzir meus impostos, que eu não estou fugindo à legalidade, mas eu preciso verificar até que ponto que o julgamento disso é viável para gerar valor para a minha organização. Aí entra o papel do profissional contábil e das responsabilidades que ele tem que gerar para a organização. Porque aí a responsabilidade vai ser do profissional que está ali por trás daqueles aspectos só automatizados. Conseguem visualizar a importância dessa análise? Sim? Então, a análise aqui para a decisão não vai ser somente automática. Espero que não, né? Espero que vocês percebam isso de uma forma mais responsável e como nós podemos usar os nossos conhecimentos que hoje a academia traz para nós. Bom, nesse contexto, o que as organizações têm feito? Porque elas já têm muitos profissionais que já estão atuando, que já foram formados, que já estão lá. Tem vocês em formação, né, mas já tem profissionais que já estão no ambiente organizacional e que chegou agora com informações, né, algoritmos, a IA. O que tem mudado no ambiente organizacional? Nós já temos estudos que trabalhavam, né, e aí já é bastante antigo, que trata do tema de aprendizagem organizacional. Esse tema de aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento, teve uma febre em que muitos estudos estavam relacionados a isso. Por quê? Porque no ambiente interno da organização, nós temos processos e cultura organizacional que vão afetar a formação dos profissionais ali inseridos. E essa aprendizagem organizacional agora, ela está com um olhar como base para a adoção da IA. Voltou a importância da aprendizagem organizacional para a adoção da IA. Então, eu trouxe para vocês porque muitas pesquisas internacionais já estão no ambiente das empresas, olhando como a aprendizagem organizacional tem contribuído para a adoção da IA. E aí isso está no principal propósito, que é compartilhar experiências
e desenvolver competências da equipe envolvida. Né? Então, se nós olharmos no ambiente organizacional, nós vamos ter o compartilhamento de experiência. Mas como que isso pode contribuir para nós com o propósito da adoção da IA? E aí, as pesquisas estão mostrando para nós o seguinte: olha, eu estou indo lá no ambiente organizacional, principalmente, viu, pessoal, no ambiente de pesquisas internacionais, que tem mostrado para nós assim, como tem sido feito isso nas organizações? As organizações, elas estão trabalhando com a experimentação, aprender fazendo. O que elas têm feito? Elas têm feito projetos pilotos com a adoção da IA, pequenos testes, uso experimental de IA em setores específicos, para que ela possa ter um retorno e passar isso para a equipe como um todo. Então, quais os exemplos que a gente já percebe em algumas organizações? O chatbot de atendimento, a IA para análise financeira de conciliações, né, daquela parte automática, automação de relatórios, previsão de demandas, né, na análise principalmente de Big Data, né, com informações ali do mercado competitivo, auditoria automatizada, como eu mostrei lá no início para vocês. Então, esses exemplos, eles já estão presentes. E aí a organização, o que ela faz? Né? As empresas no ambiente ali, elas começam a testar e começam a verificar o que funciona, quais as limitações existentes, que risco eu corro, que competências eu preciso formar nos meus colaboradores. E aí esse processo, ele vai auxiliando na redução de resistência nessa maturidade aí digital. Então, não quer dizer que a empresa vai começar com tudo, né? Ali para o apoio da aprendizagem organizacional, mas ela vai começar por etapa, né? Tem algumas empresas que estão um pouquinho mais avançadas, implementando laboratórios de inovação, né? Os squads de IA aqui são aquelas equipes interdisciplinares que são formadas para darem um suporte a algum tipo de laboratório de inovação que as empresas estão organizando. Algumas empresas têm trabalhado, inclusive, com inteligências de IA, né, um setor de inovação de inteligência de IA, para que possam auxiliar nessa criação de aprendizagem organizacional. Aí cria-se as comunidades internas, né, principalmente pelas universidades corporativas. Então, isso é para vocês perceberem que quando eu tenho que tomar decisões num ambiente em que está sendo automatizado, eu preciso preparar a minha organização para isso. E onde o profissional contábil vai estar inserido? Ele está aqui, atuando nessas equipes interdisciplinares. Provavelmente, se nós voltarmos aqui em uma dessas exemplos aqui de IA, né, está relacionada à questão de que nós temos um envolvimento aqui de profissionais da área contábil, da área financeira. Né? Então, essas equipes multidisciplinares, elas estarão aí promovendo a troca de experiência, o compartilhamento de erros e acertos, a disseminação de conhecimento, aquela aprendizagem colaborativa. Provavelmente aqui, né, muitos de vocês já estão inseridos no mercado de trabalho. E aí vocês terão a experiência de estar em informação que eu digo porque ainda estão na graduação ou mesmo na pós-graduação, mas já estão lá no ambiente organizacional. E o ambiente organizacional já está trabalhando competências com vocês conforme o ambiente em que está sendo requerido. E aí essa aprendizagem organizacional é nesse sentido, tá? E a colaboração, ela vem para a formação daquele profissional que está em campo, vamos se dizer, né? Que é aquele profissional que já está no ambiente da organização. E aí nós, quando pensamos nessa aprendizagem organizacional, tem a cultura de inovação, tem a capacitação contínua, e aí, pessoal, os estudos, né, essas pesquisas que eu estou comentando com vocês, elas mostram para nós que as organizações, elas conseguem adotar a IA
mas elas precisam de uma cultura de experimentação, elas têm que ter uma cultura de abertura para mudanças, tem que ter um incentivo de aprendizagem, e aí começa as parcerias com as universidades, seja por meio de consultorias, startups, né, alguns ecossistemas de inovação, benchmark que eles recebem, que é a questão de aprendizagem interorganizacional, que também vai fazer parte, né, da cultura da inovação no ambiente organizacional. E aí essa capacitação contínua, a empresa vai investir em treinamento interno, em criar suas universidades corporativas, as certificações, que muitas vezes as empresas fazem investimento dos seus profissionais, né? O programa, né, de Hestering e Ustering, que ali estão voltadas para qual é a formação que eu tenho que eu quero do meu profissional e o que isso vai trazer de resultado para a minha empresa, para a minha organização, tá? Então, essa capacitação contínua, ela faz parte do profissional no desenvolvimento de competências, né? Então, para que nós fiquemos atentos que nós estamos inseridos num ambiente organizacional que vai requerer competências que estão voltadas para habilidades, conhecimentos, habilidades, né, e atitudes, mas ao mesmo tempo em ambiente muito dinâmico, em que isso vai ter que ser promovido pela própria organização, caso ela queira se tornar competitiva. Então, não é uma responsabilidade só do ambiente universitário. Conseguem perceber que as organizações já estão buscando essa capacitação dos seus colaboradores, né? Por quê? Porque nesse ambiente organizacional, a IA, ela também vai fazer parte, porque ela vai auxiliar nos treinamentos, nas trilhas de aprendizagem, em analisar o desempenho tanto da organização como dos colaboradores, vai gerar conteúdos, porque o que as empresas fazem, né, que hoje fazem, que tem facilitado bastante? Quando elas têm as universidades corporativas, elas personalizam treinamento para os seus colaboradores. E quando elas personalizam os treinamentos, elas vão disponibilizar aquilo ali num canal aberto que é próprio, né, da organização, de compartilhamento de conhecimento. Como que a IA vai auxiliar nisso? A IA ela pode personalizar esses treinamentos conforme a necessidade que a organização propor, né? E isso vai ficar como um treinamento contínuo. Tem os tutores inteligentes, que hoje você, por exemplo, pode fazer um curso de um treinamento específico, e o tutor inteligente, que é uma IA, ele vai interagir com você periodicamente, tanto no sentido de tirar dúvidas, de avaliar o seu desempenho, de conversar para verificar se o que você está desenvolvendo de habilidades é o que se espera para aquele contexto, né? Então, hoje já tem, nós chamamos de capacitação inteligente, né, com o apoio da IA, para sistemas adaptativos de aprendizagem. Então, as organizações já estão utilizando internamente, e a IA, né, ela pode auxiliar aí nessa gestão do conhecimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de organizações, né, que utilizam a aprendizagem organizacional com o apoio da IA, né, como a Microsoft, que tem programas aí, né, pessoal, eles dependem disso, então massivos de IA generativa para aprendizagem contínua e treinamento dos seus colaboradores, eles fazem um percentual de investimento alto quanto a isso. A IBM, né, que tem uma cultura histórica e tem aí requalificado a aprendizagem dos seus colaboradores para IA. A Amazon, que tem proposto aí, como eles trabalham com dados de uma forma bem significativa, eles têm trabalhado com experimentação constante. E aí eles têm criado banco de dados, formando, né, Big Data no sentido mais avançado, de fazer a interação disso por meio das inteligências para verificar qual é o mercado mais competitivo e para divulgar, né, claro,
às vendas como um todo. E os sistemas integrados de informação, como a SAP, que tem se aperfeiçoado, né, no ambiente organizacional, corporativo, com a integração de sistemas promovidos aí pela IA também. Então, são algumas empresas, organizações que têm trabalhado bastante ou implementado a aprendizagem organizacional e que isso tudo contribui para a formação de competências, né, que estão sendo aí requeridas dos profissionais na área organizacional e, claro, né, no nosso ambiente contábil. Bom, e os desafios, né, pessoal? Estamos chegando aí ao final e nada é bom ou tem como se aplicar sem ter desafios. Os desafios estão desde a resistência essa dos gestores, dos ambientes empresariais, nossa, né, profissionais, docentes, estudantes. Por quê? Porque essa resistência, ela gera insegurança, né? Quer dizer, é por meio da insegurança, da desconfiança que nós temos do uso dos algoritmos, da IA, mas que nós teremos que vencer isso com a capacitação, né? Com a formação, com a busca constante, mas sempre com aquele olhar de julgamento crítico, julgamento do que nós podemos analisar, né? Nós temos o desafio aí da ausência de competências, né? Principalmente o letramento digital. Se vocês tiverem a oportunidade, a Unesco, ela disponibilizou diversos manuais de preparação para o letramento digital e é aberto, né? Tanto para universidades, com o olhar dos estudantes, né? E esses manuais é como se fossem handbooks que a Unesco tá disponibilizando. Ela traz de uma forma bem clara como nós podemos preparar para esse letramento digital. Principalmente com foco aqui para pesquisas, né? Porque eu não entrei nesse eixo, tá, pessoal? Porque não era aqui o meu propósito, né? Mas nós temos aí um foco muito grande do uso da IA, dos algoritmos, para o apoio à pesquisa. Só que ainda tem-se uma grande carência, né, desse letramento digital, né, para uma visão aí mais analítica, para uma capacidade crítica sobre a IA. Então, tudo isso são desafios que nós temos, né? As questões éticas e de governança, que é como nós vamos usar essa IA de uma forma ética, como que nós vamos evitar os vieses, como que nós vamos garantir a transparência das informações que nós vamos usar. E isso aqui, pessoal, serve tanto para nós aqui no ambiente acadêmico, né? Essa questão das questões éticas e governança, como no ambiente empresarial, como profissional, tá ok? Então, por quê? Porque quem vai responder pelas decisões ou pela nossa formação somos nós mesmos, né? Então, precisamos ficar atentos aí a como usar essa questão da ética e da governança, né? Bom, após isso, eu volto lá nas duas perguntinhas que eu iniciei a nossa conversa, né? Depois de tudo isso que nós conversamos, a IA vai substituir o contador, pessoal? O profissional contábil, ela pode substituir tarefas, não pode? Automatizar, né? E quando nós falamos de competências, quais competências serão exigidas do profissional contábil? Essas competências, elas têm mudado? O perfil desse profissional muda? Então, muitas vezes, não é a substituição do profissional contábil, mas é que competências eu preciso ter para atuar nesse mercado que cada vez mais dinâmico, né? E cada vez mais desafiador, eu vou dizer. E aí, nesse sentido, é que eu trouxe para vocês a reflexão, principalmente quando nós pensarmos lá
em algo que reflete a teoria das competências, né? Eu preciso de conhecimento, eu preciso da parte técnica, com certeza eu preciso, mas eu preciso desenvolver as minhas habilidades, considerando o mercado totalmente, né, um cenário totalmente inovador, e eu preciso ter atitudes de como eu vou colocar isso em prática. E aí, nesse sentido, é constante, seja aqui no meu ambiente acadêmico, seja no meu ambiente profissional, né? Então, essas são aí algumas reflexões que eu espero que possa contribuir para que vocês reflitam sobre isso, principalmente relacionado à responsabilidade profissional e social. É a última reflexão que eu trago para vocês. Olha, a tecnologia, ela pode processar dados, mas somente nós, como profissional, é que vamos assumir a responsabilidade pelas consequências das nossas decisões, né? E eu gostaria de deixar aqui, ó, quanto mais automatizadas forem as decisões, maior será a necessidade dos profissionais que vão avaliar os impactos sociais, econômicos, financeiros, ambientais, de governança. Então, não tem como fugir, né? Ou seja, nós não vamos desaparecer, né? Espero. Nós estaremos aqui para atuar aí como um profissional responsável. Mas muito obrigada aí pela atenção de vocês. E vamos conversar, né? Se tiver um tempinho, acho que sim, né, Ricardo? Muito obrigada. Perguntas? Vai aquecer, né? Acho que vão aquecendo aí. Parabenizar a professora Edivalda aí pela apresentação. Obrigada. E, assim, tem várias reflexões, né? A gente vai vendo. É uma nova era, né? Que a gente está acompanhando aí o surgimento, né? Mas eu queria partir da era anterior para a gente fazer uma comparação. Sim. Nós estávamos na era dos ERPs. Uhum. E os ERPs tiveram, enfim, um ciclo de vida. No começo eles não conversavam, eram módulos independentes. Módulos separados. Aí depois eles passaram por uma primeira etapa, que foi a digitization, quando eu transformo o papel em PDF. Sim. Não tem inteligência ainda, né? Ao invés de fazer a matrícula no balcão em papel, eu digito num formulário. É a mesma coisa, né? Mas teve uma digitization, uma primeira etapa de transformação digital, depois eles foram para uma segunda etapa, até que chegaram numa terceira etapa de realmente transformação digital e houve um amadurecimento. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer nos últimos anos. Vou falar da área de contabilidade do setor público. O grau de ceticismo da profissão com relação à informação que passou por dentro do sistema, ela diminuiu muito, porque os contadores passaram a aceitar a informação que sobreviveu ao sistema. Afinal de contas, os sistemas SAP da vida, né, os ERPs da vida, né, são muito robustos, têm regras de negócio, regras de validação. Se o sistema disse que a informação é menos 12, é porque é menos 12 e ela é válida e tal. Então as pesquisas começaram a mostrar isso, né, que os contadores passaram a ter um menor ceticismo e um menor questionamento, né, enfim, do que passou pelo sistema. E o que levou, inclusive, no caso do setor público aqui em São Paulo, a publicação de uma resolução do Tribunal de Contas, relembrando para os contadores que o responsável pela informação é ele, e não a empresa. Porque o que estava acontecendo? Estava terceirizando. Isso, aconteceu um problema, ele mandava uma justificativa para o Tribunal de Contas, isso é culpa da empresa tal aqui, que é a minha fornecedora. Isso foi lá em 2011, 12, por aí, né? Ou seja, nós já estávamos aí no movimento de terceirização do meu capital, usando, né, das minhas competências, meu capital intelectual para os sistemas, etc. Né? E isso trouxe diminuição da atenção. Então, um é o ceticismo e o outro é o da atenção. Os softwares começaram estão, né, gerando tantos alertas, red flags para os contadores, que eles passaram a não mais pensar qual é o próximo passo. Eu vou só tentando responder.
É o que acontece com a gente no dia a dia. A gente fica tentando sobreviver aos e-mails e WhatsApp. Para terminar o dia, poxa, a gente não zera, né? Os e-mails e WhatsApp. Os sistemas, eles geram tanto red flag que eu não consigo pensar em outras coisas. Eu respondo ao sistema. Ele direciona o meu dia, etc. Isso tudo já era um problema antes da IA. Isso. Agora veio a IA. Agora veio a IA. E agora, ou seja, os profissionais, né, resignados, o termo tem uma pesquisa do André Aquino que mostra que os contadores, uma parte dos contadores são resignados ao contexto, aceitam, etc, etc. Né? São passivos, né, no sentido de produção de informação, não céticos, e etc. E eu fico me perguntando hoje, pô, isso tem, 2020 essa publicação, pô, 5, 6 anos depois, o que nós temos hoje, né? E passa, sem dúvida nenhuma, pelo processo de formação, passa pela... Eu não sei quais são as etapas aí das competências, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essas competências vão ser cada vez mais exigidas. Se não, a resposta, né? Se a profissão vai ser afetada ou não, eu digo para boa parte dos profissionais... talvez esteja fora do mercado em algum tempo, né? Então não é que a profissão, né? Os profissionais que não se não se adequarem, etc. Mas é excelente esse olhar, né, do que a gente está observando agora. E agora uma tecnologia que conversa e responde quase que de forma humana, a tendência é a aceitação da informação a aumentar ainda mais, né? Peço para a IA fazer uma análise para mim, sei lá, estimativa de perda. Copia aqui e reconheço ali, está resolvido, afinal de contas foi um software e tal, né? Ceticismo, né? Enfim, reflexões. Ricardo, nesse ponto, quando você comentou, né, que anteriormente, assim, nós tivemos vários momentos de revoluções tecnológicas, vamos se dizer, né? E aí quando você comenta que o profissional recebia as informações e ele não queria assumir aquela responsabilidade, o erro foi porque o sistema me trouxe isso, não é uma justificativa. Aí nós ficamos pensando agora, né, que a IA, principalmente, ela vai resolver muito a parte operacional, vai trazer, né, até aquela perguntinha ali da questão tributária. Se eu aceitar, né, se eu acomodar e aquilo ali for o que eu vou usar no meu processo como profissional, como eu vou depois responder a um ato jurídico, a um ato... Eu vou poder falar, aquilo lá foi a IA que trouxe para mim. Então, é esse olhar que o profissional agora, né, com relação a esse ceticismo que você comentou, que ele vai ter que ficar mais atento com relação à responsabilidade do que ele gera, né, de informações, ou que decisões vão ser tomadas, porque em determinado momento é ele que vai ser responsabilizado, né? E aí, para isso tudo, ele vai ter que assinar embaixo. Então, quem assina e quem se responsabiliza, né? Então, acho que você mostrou claramente que essas evoluções tecnológicas, elas já acontecem há algum tempo, só que agora aconteceu um boom, né? Vamos dizer, bem mais amplo. Mas... Não, e não tem como evitar. Não tem porque, como evitar. Nós... como é que é? O Eugênio falou aqui, o professor Eugênio falou essa semana para mim uma frase: se alguém da Idade Média acordasse hoje, dormiu até agora, acordasse hoje, e ele descobrisse que é possível em um dia uma pessoa sozinha andar 2.000 quilômetros, que a gente pode pegar um carro e dirigir em um dia 2.000, ele ia falar, é impossível fazer isso, né? Ou seja, a tecnologia está aí, a gente vai ter que aprender a usar, reformular o projeto pedagógico dos cursos, readequar, né, e São etc. muitos desafios. O caminho de não vai, tem problema, alucina, etc. Não é o caminho, a gente vai conviver, né? E isso vai trazer profundas transformações, sobretudo, inclusive modificações no mercado das empresas, que é outra observação que eu tenho percebido, dificuldade de adequação. Então o mercado vai ser reformulado. Sim. Não só o profissional, quem estava falando, né? As empresas, novos players vão surgir no mercado com uma velocidade muito grande, em 1, 2 anos, né? 5 anos, eu acho que o nosso mercado de contabilidade como um todo, ele vai ser totalmente reformulado. Enfim, mudanças de adequação que normalmente a gente tinha tempo para fazer, né? Agora a gente tem que fazer imediatamente, né? Imediatamente, com certeza.
Você vai perguntar? Não? Pessoal, perguntas? Não? Então, professor Edivaldo, só para complementar a pergunta do Azevedo, essa questão do uso, né, eu estava pensando aqui na questão do excesso, né, ou seja, já que nós estamos com muitas tarefas, né, muitas mensagens para responder, pode ser que aconteça um excesso no uso da inteligência artificial para decisões operacionais e para decisões importantes, né? E aí, nesse sentido, acontecendo um excesso, se o contador passa a delegar, por exemplo, análises críticas, né, para a inteligência artificial, para o algoritmo, a gente corre o risco de atrofiar essa capacidade analítica, essa questão do julgamento, e aí podem acontecer deslizes, né? Com certeza. Respostas que não são adequadas, decisões que não são adequadas. Como eu já ouvi falar, eu imagino que alguém já ouviu falar também, que o cidadão usou inteligência artificial e acabou chegando num resultado que não era o melhor. E, inclusive, eu já li notícias na mídia a respeito de uso de forma irresponsável da inteligência artificial, né? E aí também tem a questão da ética e tudo mais. E aí eu acho que quando eu olho para essas competências que você descreveu aí, poxa vida, a gente tem que ter consciência da importância dessas competências antes de começar a utilizar essa ferramenta para não chegar nesse problema aí. E aí é por isso que eu acho que eu estava pesquisando aqui, eu li sobre isso uma vez, um tal de marco legal da inteligência artificial. Sim. Que está em tramitação, né? Pelo menos é o que eu vi aqui, já foi aprovado pelo Senado Federal e atualmente tramita na Câmara dos Deputados. Na Câmara. Eu acho que é isso a última atualização. Se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir. Então, assim, tem uma expectativa desse uso, né, indevido, e também tem uma preocupação com relação à regulação das atividades da inteligência artificial. Né? Mais uma reflexão que eu gostaria que você comentasse. Certo. Primeiramente, Ricardo, acho que é importante quando você usou até a palavra, né, de atrofiar, né, porque você vai delegando tanto que isso atrofia. Tem um estudo, né, e aí foi da área de psicologia, muito preocupado com o sentido dos jovens, né, crianças, jovens, chegando no ambiente universitário, porque o que está acontecendo? O pessoal tem usado muito a IA para ou resolver um exercício, ou para buscar ou para fazer uma pesquisa de grande porte e tal. E ele começa a delegar tanto que ele percebe assim, não, mas em que momento que eu vou atuar? Porque já está sendo feito isso. E aí a preocupação é que aquele hábito não atrapalhe o raciocínio crítico, o raciocínio de aprendizagem da criança, jovem e adulto. Então, essa preocupação é no sentido de como nós vamos colocar o tempo ideal de usar essa IA, ou quando usar, de que forma usar. Né? E aí hoje já tem criado-se grandes polêmicas, né? Que alguns professores têm perguntado, como eu vou detectar se o que o aluno fez foi a IA ou foi o aluno? Né? Aquelas preocupações que surgem no processo de avaliação, por exemplo, né? Vai ter que ser prova oral, né, Cláudia? Então, assim, tudo isso significa a importância do equilíbrio. Não tem como, né, negligenciar o uso, a adoção, seja como uma forma didática, seja numa forma de auxiliar no processo organizacional, mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio ele vai ter que existir. E quando nós falamos de normas, né, que você citou, no ambiente universitário já estão se criando normas específicas, pelo menos lá na nossa universidade, o Conselho Universitário está criando o Comitê de Ética de Inteligência Artificial, que ele vai soltar as regras de como pode ser utilizada
a IA no ambiente acadêmico, né? Então, de que formato, de que forma no processo de aprendizagem, no plano de ensino dos professores. E aí essas normas, elas vão sendo formadas a nível institucional, mas tem que ter uma norma maior, que aí, inclusive, possa abranger, inclusive, as questões de empresas também, né? Ou seja, a normativa vai ter que existir, né? Até porque é um fluxo muito grande de volume de informações, atividades que poderão ser desenvolvidas, e aí nós vamos ter que adaptar, mas não esquecendo do desenvolvimento das competências que são ali primordiais. Perguntas? Alguém? Não? Então tá bom, pessoal. Então eu agradeço a todos pela participação na palestra. Agradeço também a professora Edivalda pelo seu tempo, pela sua apresentação. E a presença aqui dos professores que estiveram conosco e quem nos acompanhou também pelo YouTube. Com as empresas hoje, fizeram a maximização de lucro. Você acha que, comparado a um profissional que entende